Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, estamos aqui com o Dr. Juliano Rodrigues da Cunha. Ele é mastologista e cirurgião oncológico. Juliano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de mama. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você para a gente falar de um assunto tão importante, né, na saúde da mulher. Vamos lá. Juliano, tem alguma causa que a gente conhece de câncer de mama? Alguma coisa que as pacientes têm que evitar, ou os pacientes, né, têm que evitar? A paciente, quando chega no consultório com diagnóstico de câncer de mama, ela sempre fica se perguntando o que foi que eu fiz de errado para um diagnóstico de câncer de mama acontecer comigo, né? A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é: não existe uma causa específica. O câncer de mama tem uma multicausalidade, né? Uma somatória de fatores que aconteceram nesse organismo, nessa mulher, alterações genéticas, agentes ambientais como obesidade, tabagismo, agentes que vão deixar essa paciente com uma defesa menor e as células neoplásicas vão acabar se desenvolvendo nesse organismo, nessa mama. É importante a gente frisar que não foi um específico mecanismo que aconteceu. Um conjunto desses fatores causaram gatilhos nessas células mamárias e a partir daí esse tumor desenvolveu. Então a gente não pode colocar a causa daquele câncer de mama num único evento, mas assim uma somatória de coisas que aconteceu naquele organismo. E é extremamente comum, né, o câncer de mama, né, Juliano? O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher. Podemos falar aí, são por volta de 70 mil novos casos de câncer de mama por ano, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer. Então, quando a gente fala de câncer de mama, nós estamos falando de um problema de saúde pública. Daí a importância de alertar as pacientes, de alertar as mulheres com o cuidado da sua mama. Então isso é muito importante. Quais são as mulheres que devem fazer os exames para detecção precoce de câncer de mama? Excelente pergunta. Quando a gente fala em diagnóstico de câncer, se esse diagnóstico não tem jeito, ele vai precisar ser feito em algum momento, que seja feito em fase precoce. O diagnóstico precoce é o maior fator para que a gente consiga a cura dessas pacientes. Então, o que hoje é feito como política de rastreamento para as mulheres? A partir dos 40 anos de idade, nós preconizamos a realização da mamografia anual, tá? Em situações de mulheres de mais alto risco, nós vamos iniciar esse rastreamento mais cedo, mais precoce, por volta dos 25 até 30 anos. São aquelas mulheres que têm história familiar, têm alterações genéticas, têm um conjunto de casos na família que merecem que essas pacientes tenham uma atenção especial durante aí aos seus cuidados com saúde. Importante ressaltar que também é importante que a partir dos 25 anos essa mulher comece a conhecer a sua mama. Então que faça o autoexame para, se em algum momento da vida ela perceber alguma nodulação, alguma alteração mamária, ela vai procurar um mastologista para que seja feita aí um diagnóstico, se for necessário, e que a gente cuide direitinho dessa saúde mamária aí, evitando também que essa doença venha a acontecer. Vamos supor que uma mulher vai lá, notou um nódulo, ou senão ela fez uma mamografia e viu que tem uma imagem suspeita. Como é que é o caminho dessa paciente? O que ela deve fazer? Quais são os exames? É importante a gente frisar que a maioria dos casos de câncer de mama no país são feitos através da palpação, da mulher em casa, sente o nódulo e vai procurar o médico, e aí sim inicia-se a jornada até o diagnóstico. Então o que nós orientamos? A paciente que perceber alguma alteração na sua mama, seja nódulo, seja alteração da cor, seja nódulo na axila, se ela perceber que a mama dela está diferente do habitual, ela deve procurar uma avaliação médica. Na sequência, a gente sempre que possível deve procurar o especialista, que é o que cuida da mama hoje, é o mastologista. Mas se na cidade dela não tem, ela pode procurar um clínico geral, um ginecologista, que vai fazer esse primeiro atendimento. A partir do momento que a gente recebe essa mulher no consultório, avalia os riscos dela, faz o exame clínico, aí sim nós vamos partir para a propedêutica. Eu vou avaliar qual exame é o mais adequado para ela, se é o ultrassom, se é a mamografia, se é a ressonância, se ela tem indicação também de fazer uma biópsia para que a gente chegue aí a determinado veredito. Então é importante a gente individualizar cada caso,
mas colocar aí uma responsabilidade no cuidado da mulher e nesse autocuidado. Nós não queremos que ela faça um diagnóstico em casa, mas a gente deseja que ela perceba qualquer alteração que ela tenha na mama e a partir daí vai buscar uma avaliação médica. Esse é o nosso desejo. E mais do que isso, se a gente conseguir fazer com que essa mulher, antes de perceber esse nódulo, ela faça a detecção dele através da mamografia, do exame de imagem, esse é o mundo ideal. A gente vai estar curando aí mais de 95% dos casos de câncer de mama. Juliano, tem algumas mulheres que a mamografia não é boa, né? Que tem que fazer outros exames. Que casos são esses? Qual é o raciocínio que a gente precisa ter? A mamografia é o exame de rastreamento, é o exame de escolha. Mas tem muitas situações que a paciente chega e fala, olha, o meu exame, eu fazia mamografia e não dava nada, eu só fui descobrir quando fez um ultrassom, quando fez uma ressonância. Existem muitas coisas que a gente precisa avaliar. A qualidade dessa mamografia, a qualidade técnica de que o exame é feito. Quem lauda esse exame também, para não deixar passar nada desapercebido naquela avaliação da imagem. E a outra coisa é, pacientes que têm mamas densas. Pacientes mais jovens têm mama densa, entre 40 a 50 anos têm mama densa. E pacientes que constitucionalmente também têm essa mama mais densa. Fica mais difícil de avaliar através da mamografia. Então, o que a gente faz? A gente precisa associar um outro exame, que é a ultrassonografia e a ressonância magnética. Então, não existe meio que uma receita de bolo. Eu faço só a mamografia anualmente. Há casos que precisam ser associados outros exames, seja um ultrassom, seja a ressonância. Juliano, é aquelas pacientes que têm prótese de mama, como é que funciona? Essa é uma pergunta também muito frequente. Eu tenho prótese mamária, eu posso fazer exame de imagem, eu posso fazer mamografia, não vai estourar minha prótese, não vai estragar a prótese? Isso aí é mito, tá? O silicone, a gente já sabe que ele não causa câncer de mama, ele não aumenta a incidência de câncer de mama, né? E a outra coisa é, a mamografia pode ser realizada da mesma forma que uma paciente, que uma mulher não tenha silicone. O silicone atrapalha essa avaliação da mama? Não, também digo que não atrapalha. Existem técnicas que se usam na mamografia, que a gente consegue deslocar essa prótese e avaliar estritamente aí o tecido mamário. Então, tem prótese de silicone, pode fazer a sua rotina, o seu rastreamento, o seu segmento mamário, habitualmente, sem nenhum problema. Bom, o paciente detectou um nódulo, fez uma biópsia, veio lá, câncer de mama. Existem vários tipos? É tudo igual? Como é que funciona? Não, não é tudo igual. Se a gente fosse falar de câncer de mama, e a gente lembra do Outubro Rosa, eu falaria que o câncer de mama está numa paleta de rosas de várias tonalidades. Então tem lá o rosa bebê, o rosa pink, o rosa de bolinha, o rosa de tudo quanto é jeito ali. Então eu tenho vários tipos de câncer de mama. A gente tem vários subtipos, várias alterações moleculares, várias expressões aí de tipos hormonais ou não. Então, por isso que a gente sempre fala, não se baseie o câncer de mama seu com o outro, porque são histórias diferentes, cada um com a sua jornada. Então a gente fala de uma doença heterogênea, que deve ser tratada de forma individualizada. Existe alguma terapia-alvo, algum tipo de exame que a gente faz que vai nos indicar se eu vou para esse ou aquele tratamento? Existe. A gente podia ficar aqui um dia falando de tecnologia e câncer de mama e medicina de precisão. Então, antigamente a gente avaliava a gravidade, a agressividade, a forma de tratamento de um tumor pelo tamanho dele e pelo comprometimento da axila ou não, os linfonodos. Hoje vai muito mais além disso. A gente tem aí estudos moleculares do tumor que vão avaliar essa agressividade, se ele tem receptores de estrogênio, de progesterona, se ele tem um KI67, que é um outro fator de crescimento que a gente analisa, se ele tem HER2. Para isso tudo a gente tem drogas específicas que a gente consegue chegar muito mais próximo aí da morte celular, daquelas mortes celulares que são programadas, do que se a gente estivesse tratando o câncer de uma forma mais genérica. Nós temos testes moleculares no tumor, nós temos testes genéticos na paciente, que a gente sabe que a depender de uma característica que essa paciente tem remédios que vão ser mais eficazes. Então hoje é um conjunto de informações que precisam ser somadas
para definir a melhor estratégia de tratamento para aquela paciente. Então, por isso que a gente fala de medicina de precisão, de individualização de tratamento. Então, precisa de um profissional extremamente capacitado, especializado, para chegar na melhor opção de tratamento. Não tem a menor dúvida disso. Eu tenho hoje, vou fazer uma conta rápida aqui, né? Mais ou menos 16 anos aí de mastologia. Se eu fizesse a mastologia que eu aprendi há 16 anos atrás, hoje eu estaria completamente fora do mercado. As coisas mudam diariamente, né? A gente tem artigos novos, trials novos, diretrizes que vão se atualizando. Então, apesar de parecer, quando a gente fala câncer de mama, de uma doença única, a gente não está falando de uma doença única. E mesmo assim, a gente precisa individualizar o paciente, a doença e qual a melhor estratégia de tratamento para ele. Então, quando se trabalha em câncer e quando se trabalha em oncologia, a gente tem que trabalhar com um time muito coeso e com um time que tenha expertise naquilo, né? Para que a gente consiga entregar o melhor resultado para a paciente. O que ela quer é um tratamento que seja adequado, que seja capaz de curar essa paciente sempre que possível e que tenha um menor efeito colateral. Então, para ter toda essa dinâmica e a gente conseguir todo esse cuidado, é preciso ter treinamento, é preciso ter atualização diária de todo o time. Juliano, e cirurgia, assim, como é que é a cirurgia de mama hoje? Existem diferenças? Como é que funciona? O que nós temos hoje no cenário da cirurgia do câncer de mama? Mudou-se muito e tem já a gente tem hoje uma facilidade de conversar com as pacientes e mostrar para ela que a tática da cirurgia do câncer de mama não é mais aquela de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, onde a paciente já chegava no consultório querendo uma mastectomia, né? Eu quero retirar toda a mama, que eu quero me ver livre desse tumor e, de preferência, vamos tirar as duas. Não é assim que funciona mais. Hoje a gente tem vários estudos que mostram que sempre que possível, a cirurgia conservadora, aquela cirurgia onde eu tiro só o tumor com margem de segurança, conservando a mama, eu tenho um resultado muito melhor em termos de sobrevida e de prognóstico para essa paciente. Então, não é mais preciso levar a paciente para aquela cirurgia mutiladora, para aquela cirurgia que vai alterar aí a percepção dessa mulher em frente ao espelho, gerar vários problemas sociais, emocionais e comportamentais, né? Então, o que a gente tem hoje? Uma individualização de tratamento onde, sempre que possível, a gente vai fazer uma cirurgia conservadora. Hoje a gente usa técnicas de cirurgia oncoplástica, onde, através de incisões trazidas da cirurgia plástica, a gente consegue disfarçar essas cicatrizes, modelar essa mama de uma forma que ela fique com contorno e formato perto do habitual. Então, tem pacientes que têm uma mama muito grande, que a gente consegue reduzir as mamas e ela parece que fez uma cirurgia plástica. Na verdade, ela fez um tratamento oncológico, onde a gente consegue oferecer também uma remodelação dessas mamas, com critérios oncológicos. E, por outro lado, a mastectomia que a gente fazia antigamente, sem reconstrução, tem sido quase que sempre evitada. Se há possibilidade da paciente ser submetida a uma reconstrução, o que é isso? Eu tiro a mama dela e coloco uma prótese de silicone, um retalho de pele, onde a gente procura retornar com um volume e com um formato semelhante ao que era anteriormente. Então, tudo isso tem buscado humanizar mais o tratamento, reduzir as mutilações e manter também a funcionalidade de toda essa área feminina. Então mudou demais. É possível fazer a cirurgia, a mastectomia, o parcial total, e já colocar uma prótese no mesmo momento? Sim, sim, é possível. O que a gente mais hoje tem feito em pacientes que vão ser submetidas a uma cirurgia do tipo mastectomia é oferecer a mastectomia associada a uma reconstrução mamária imediata. E geralmente ela é feita com prótese ou com expansor. É importante a gente lembrar que precisa ser bastante individualizado, a depender do caso. Se é uma paciente com várias comorbidades, diabética, hipertensa, tabagista, se é uma paciente idosa, a gente tem que ponderar o custo-benefício. Mas na grande maioria dos casos, a gente vai estar diante de uma paciente que consegue se beneficiar e a gente consegue entregar uma cirurgia muito mais humanizada
e muito mais adequada, que vai restabelecer essa paciente ao convívio social aí de uma forma mais harmônica. E quem não precisa de quimioterapia? Quem não precisa Quem de não precisa quimioterapia? de quimioterapia. Ó, agora eu vou entrar num foco aí que eu vivencio todo dia, mas eu não sou um oncologista clínico, né? Vão brigar comigo, mas não tem problema. Quem não precisa de quimioterapia? Então eu vou voltar só um pouquinho. Quais são aí as bases do tratamento oncológico do câncer de mama? Cirurgia, puxando um pouco para o meu lado aqui, a cirurgia é o mais importante do câncer de mama. A gente consegue curar essas pacientes em cerca de 80% com a cirurgia. O que a gente faz associado aí como tratamento adjuvante é que eu vou oferecer maior porcentagem ainda de cura a essas pacientes. Eu tenho a quimioterapia, que é um medicamento na veia, que as pacientes muitas vezes querem correr, porque dá alopécia, dá perda de cabelo, tem muito efeito colateral. Tudo isso hoje em dia é muito mais minimizado e a gente consegue melhorar muito mais esse tratamento com a quimioterapia moderna de hoje. Quem não precisa fazer? Geralmente são as pacientes com tumores pequenos, com axila clinicamente depois na cirurgia negativa, ou seja, ela tinha um tumor pequeno, vou dar um exemplo, de 1 centímetro. A axila dela não tinha linfonodo comprometido e ela não tinha mais doença em lugar nenhum. E ela tem um receptor que a gente chama de receptor hormonal, os receptores de estrogênio e progesterona. São aquelas pacientes que a gente chama de tumores luminais. Então, tumor pequeno, receptor estrogênio positivo, geralmente ela não vai precisar de quimioterapia, ela vai precisar de hormonioterapia, o comprimido oral, com menor efeito colateral, e ela vai conseguir também ter o mesmo ganho aí de prognóstico e sobrevida do que se ela fosse fazer uma quimioterapia. Juliano, a gente viu alguns casos até de celebridades que foram lá e retiraram as 2 mamas preventivamente. Como assim? Isso começou com a Angelina Jolie, né? Nós já tivemos um boom aí das mastectomias redutoras de risco, a partir do momento que ela divulgou que ela tinha uma mutação genética, né? Ela tem uma mutação genética tipo BRCA1. É a mutação genética relacionada ao câncer de mama mais comum. E a chance dela desenvolver um câncer de mama é cerca de 80% ao longo da vida. Então é um altíssimo risco. O que se pode fazer nesses casos onde se conhece uma mutação que ela herdou? Ela pode atuar em vários mecanismos de prevenção. Uma delas é a cirurgia redutora de risco. Então, o que se faz? A gente retira o recheio da mama, vou falar de uma forma mais simples aqui, a gente deixa a areola, deixa o mamilo, deixa a pele, e eu tiro o tecido fibroglandular, o recheio da mama, mantendo o envelope cutâneo. E a gente faz a reconstrução com prótese. O que essa paciente vai reduzir de risco? Eu vou colocar essa paciente, a partir do momento que ela fez essa mastectomia, junto do grupo das mulheres comuns. Ela passa de um risco de 80% para um risco de 10%. Então, existe um ganho aí em relação à redução de risco e muitas vezes nessas pacientes tipo BRCA1 até em relação à sobrevida. São cirurgias que precisam ser muito bem individualizadas. Junto com isso também existe a redução do risco do câncer de ovário nessas pacientes. Então, muitas fazem também a retirada dos ovários a partir dos 40, 45 anos. Com essa história, chegou todo mundo no consultório querendo fazer redução de risco. Algumas coisas que a gente precisa lembrar. Redução de risco não zera o risco. Eu chego para próximo de 10% do risco de câncer de mama, que é muito menor do que 80%. Por outro lado, toda cirurgia também tem os seus riscos de você não ficar satisfeita com o resultado. O paciente trocou o medo de câncer por uma insatisfação do jeito que a mama dela ficou. Pode-se perder a prótese, pode-se perder a sensibilidade da mama. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado. Na prática, hoje, a gente já chegou, depois de uns 15 anos dessa história, a gente já chegou num momento onde tem um equilíbrio. Já as pacientes já entendem qual a real indicação, entendem até onde elas podem ir. Juliano, você faz isso hoje no consultório? Isso é frequente? Isso é muito frequente. Pacientes que têm diagnóstico de câncer e a gente sabe que ela é uma paciente mutada, e pacientes que chegam com a família, com histórico familiar e faz o teste genético e percebe essa mutação. Esse é o melhor cenário para a gente indicar uma cirurgia redutora de risco. Junto disso, o que a gente precisa fazer? Aumentar o rastreamento, diminuir o intervalo. Quando eu falo em intervalo em paciente de risco, a gente vai começar por volta dos 25, 30.
Essa paciente vai fazer até mamografia com 20 anos, alternando com 25, alternando com ressonância. E por outro lado, ela vai mudar o seu estilo de vida. Ela tem a oportunidade de mudar a jornada daquela família, né? Se você já sabe que tem um risco maior, você vai antever os problemas e vai tentar reduzir os riscos. Eu costumo sempre falar em consultório que a gente consegue reduzir risco, a gente não consegue blindar de ficar doente, né? Ninguém consegue blindar. Se a gente for garantir alguma coisa dessa para a paciente, ela vai ficar muito frustrada. A paciente era atleta, vegana, magrinha e teve câncer de mama. Com certeza essa paciente vai ter muito menos risco de ter uma doença agressiva e vai responder muito melhor ao tratamento do que a obesa, tabagista, diabética, com esses problemas todos. Qual que é a porcentagem de cura do câncer de mama hoje, com o que a gente tem de tratamento e tecnologia? Com o que a gente tem de tratamento hoje, falando-se em diagnóstico precoce, a gente tem cerca de 95% dos tumores invasivos de mama curáveis. Se a gente fala ainda dos carcinomas ductais in situ, que são tumores um pouco mais precoces ainda e mais bonzinhos, a gente chega a taxas de cura próximo de 99%. Então a gente tem táticas hoje que nos permitem colocar essa paciente com uma doença grave, complexa, difícil de tratar, com elevadíssimas taxas de cura. A gente precisa de quê? De diagnóstico precoce e de tratamento adequado. Juliana, excelente a conversa. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão desafiador. Obrigado. Minuto Saúde UMC.